Essa palestra que vocês estão prestes a assistir é, na verdade, uma palestra que eu apresentei num evento do DDW, Digital Design World, que foi aqui em São Paulo, no dia 25 de julho de 2002. É um evento bastante grande, pouco divulgado aqui na capital, mas acho que muito divulgado fora daqui, porque tinha muita gente do resto do país. O título original era Projetos de E-Commerce, mas na verdade o que a gente vai estar vendo aqui é mais um wrap-up de uma série de experiências que eu tive com projetos maiores de e-commerce e que eu gostaria de dividir com todo mundo. É lógico que isso não resume todos os problemas do mundo, todos os problemas possíveis, mas é na verdade mais literalmente um caminho das pedras para quem estiver pensando em se aventurar com isso. Bom, eu escolhi essa imagem de fundo logo para o primeiro slide, pensando justamente num poema do nosso Carlos Drummond de Andrade, que era no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Nunca me esquecerei daquela pedra. Vocês conhecem o poema e tal. Quer dizer, quem já trabalhou com e-commerce provavelmente encontrou muitas pedras no caminho que realmente são muito difíceis de esquecer. E é justamente para ensinar um pouco o caminho das pedras que eu vou selecionar mais ou menos uma dúzia aí de pedregulhos. Para dar um toque um pouco mais leve à palestra toda, eu acabei escolhendo uma série de fotos que poderiam ilustrar as pedras, e as fotos são todas minhas. Essa é uma foto que eu tirei inclusive na Liberdade. Bom, a primeira pedra, eu vou estar falando das pedras mais ou menos, o primeiro percalço, mais ou menos na ordem em que elas aparecem no curso de um projeto de e-commerce, né? Então, pensando no momento inicial da concepção e tudo mais tal, um dos maiores problemas que a gente tem é a mania de grandeza, a mania de dar um passo maior do que as pernas. Por isso que eu falo agora de watch your step. Né? É muito comum você ter um cliente que por alguma herança qualquer dos tempos das .com, quer construir o maior mega hiper duper portal, a maior loja do Brasil, a primeira, seja lá o que for, e na verdade esse pode ser o começo de um Titanic total. Quer dizer, isso pode nem sair do papel. Eu pego bons exemplos, como é o caso da C&A, por exemplo, ou outros exemplos também interessantes, em que uma das razões de sucesso foi justamente pensar de uma maneira escalonada. Quer dizer, o que é viável iniciar agora com um risco relativamente administrável, que não vai estourar o budget, que não vai estourar sobretudo o prazo. Quando a gente fala de e-commerce, a questão de timing e prazo é fundamental. Como pensar de uma maneira escalonada, por isso que a gente tem essa escada aí também. Como pensar de uma maneira em que você começa de uma maneira sensata, com a possibilidade de expandir isso depois. Esse é o primeiro cuidado a se ter. Ok, mas pensar de uma maneira realista não significa necessariamente pensar pequeno. E aqui entra o que eu chamaria do provisório definitivo, né? Temos que tomar muito cuidado, porque algumas decisões num momento preliminar do projeto, decisões às vezes um pouco tímidas ou um pouco precavidas demais, podem significar um comprometimento com uma solução que pode ser um peso para o resto da vida. Não, isso é provisório, não, provisoriamente a gente começa na plataforma tal, não, provisoriamente a gente aloca só isso de banda para o servidor, não, provisoriamente a gente usa tal fornecedor. Quer dizer, esses provisórios, que parecem super fáceis de depois você dar um upgrade neles, na hora em que o bicho estiver pegando, você vai perceber que você parar tudo para eventualmente fazer o upgrade pode ser completamente inviável, pode pôr tudo a perder e você pode ficar comprometido para o resto da vida. Nesse provisório definitivo aí, que são decisões que acabam nos amarrando, estão decisões desde plataforma tecnológica até plataforma de hardware, até parceiros. Você pode ter de repente um parceiro de desenvolvimento, ou um parceiro de logística, ou um parceiro de warehousing, ou seja o que for, que pode naquele momento parecer uma solução bacana, amiga, cunhado, etc e tal, mas que depois pode ser o começo do inferno. Essa foto eu acabei escolhendo porque ela ilustra
uma coisa muito peculiar para mim, que é aquela briga clássica entre comunicação e tecnologia. Nesse caso aqui, a tecnologia da Eletropaulo, eu acho que acabou preponderando sobre a comunicação da padaria. Bom, aqui está talvez um dos aspectos que mais impacta a saúde mental, o timing e o andamento de qualquer projeto de e-commerce. Quem manda, afinal? Quem manda, eu quero dizer, vamos pegar o lado mais fácil, que é quem manda do lado do cliente. Quer dizer, é muito comum um cliente grande, principalmente um cliente corporativo, ter tantas instâncias decisórias, quer dizer, tanta gente mandando, não está claro quem é que tem a assinatura mais poderosa que a outra, que isso pode levar a um número infinito de refações, o prazo pode se estender assim, para sempre. Então, inicialmente, uma etapa fundamental que pode comprometer o andamento de tudo é definir claramente quem no cliente responde pelo quê. Né? O diretor de tecnologia do cliente vai poder palpitar no layout, o diretor de marketing vai poder palpitar na escolha tecnológica. Ou você define isso logo no começo, ou você vai ter um processo absolutamente infernal. Né? Por outro lado, pensando do ponto de vista de fornecedor, todo fornecedor tem uma dicotomia aí entre tecnologia e criação. Né? O pessoal de tecnologia pode, se eles tiverem a preponderância, eles podem fazer uma loja que, entre aspas, funcione do ponto de vista de aplicativo, mas que não funcione como loja. Não funcione como loja significa não venda. Por que ela não vai vender? Porque a experiência do usuário, embora tecnologicamente os bancos de dados funcionem, etc. e tal, a comunicação pode estar fraca, a interface pode estar ruim, o processo de compra pode estar mal pensado. Temos que tomar muito cuidado com projetos onde o pessoal de tecnologia tem a palavra final. Por outro lado, agências que têm um perfil muito criativo tendem a criar ou tentar criar soluções, ou tentar criar experiências de compra que têm tantos reveses tecnológicos, que podem gerar tanta dor de cabeça, que acaba comprometendo não só o prazo, mas também muitas vezes o custo, e é lógico que sim, a própria experiência do usuário. Né? Na verdade, o que eu recomendo é que você tenha uma instância acima da tecnologia da criação, que seja um coordenador de projeto, que seja um atendimento, que seja o que for, mas que coloque sempre em primeiro plano o negócio. Essa foto me faz lembrar uma história que é bastante interessante. O Ponto Frio, no início, quando ele lançou a loja online, eles tiveram uma ideia, que foi uma ideia acho que da Fischer mesmo, a agência, que foi brilhante. Quando as lojas físicas fechavam e baixavam o portão de ferro, no portão de ferro estava escrito assim: você pode continuar comprando no www.frio.com.br. Genial. Bom, vamos partir de um pressuposto, que hoje até que é bastante realista, de que essa iniciativa de e-commerce tem uma contrapartida offline, por assim dizer, ou como também se dizia bastante, brick and mortar. Ou seja, que exista uma loja antes de haver essa iniciativa de e-commerce. Isso traz algumas vantagens, claro, fica muito mais fácil, você já tem uma marca conhecida, você já tem toda uma experiência comercial, logística, etc. e tal, mas também traz um complicômetro. Como é que você garante que a experiência de compra online seja percebida pelo usuário como similar, complementar ou fazendo parte da experiência de compra offline? Eu acho que um dos casos que eu acho mais felizes de integração do online com o offline é Americanas, porque a loja da Americanas, para mim, passa exatamente a mesma sensação que a loja física da Americanas passa, que é de ter uma imensa variedade, de ter muitas ofertas e de ser muito difícil sair de lá sem pôr alguma coisa no carrinho. Né? Eu acho que foi uma tradução muito feliz. E como é que você consegue isso? Boa vontade, criação. Isso é bastante complicado. Isso implica não só em questões tecnológicas, por exemplo, se você está pensando numa montadora, como é que você faz com que quando o cara compra um carro online, ele chegue na concessionária, o cara da concessionária esteja sabendo. É complicado isso, não é impossível, mas você tem uma série de problemitos que vão um pouquinho além de linhas de código. Né? Mas voltando para uma coisa um pouco mais usual, numa escala um pouco mais palpável.
Uma das maneiras de garantir essa continuidade da experiência de compra entre o offline e o online é fazer com que todos os envolvidos no processo, todos, se envolvam diretamente no conhecimento da marca e dos processos todos. Eu acho que a CIA foi um caso em que eu participei muito de perto, e uma das garantias do sucesso foi que, desde o desenvolvedor até o atendimento, até o criativo, todos fossem até a loja, todos soubessem falar sobre estilos, sobre segmentação, sobre tendências de moda. Todo mundo assistiu os vídeos de como você monta as vitrines. O entendimento desse tipo de coisa é absolutamente fundamental e tem que atravessar a equipe inteira. Se você tiver uma pessoa, por exemplo, o cara que modela os dados, ou então o cara que está desenhando a interface, que esteja por fora do que é realmente a experiência de comprar numa Americanas, numa C&A, no Submarino, ou seja o que for, você pode pôr absolutamente tudo a perder. Bom, acredite se quiser, mas eu juro que essa é uma foto colorida, tá? Na verdade, acho que é a nossa cidade que não é tão colorida assim. Bom, mas vamos ao que interessa. Bom, eu acabei de mencionar entendimento do negócio e target e tudo mais, e aí vem uma questão que é chave. Você, antes mesmo de pôr a mão na massa e começar a fazer uma arquitetura online, quer dizer, você tentar definir uma presença online, assim, com quem você está falando na verdade. Quer dizer, você pode... eu já vi equívocos bastante clássicos de falar, não, eu estou fazendo na internet, então eu estou fazendo para a classe AB. Então, embora minha loja não seja uma loja AB, eu tenho, e meu público seja um público de outras classes sociais, na loja online eu tenho que me comportar como uma loja AB. Na verdade, isso pode ser um grande equívoco, na verdade, na medida em que o acesso está muito democratizado, você tem uma variedade muito maior de classes sociais navegando hoje, sobretudo por conta do acesso no ambiente de trabalho. Então você pode estar dando um tiro no pé. Saber com quem você está falando implica em várias coisas. Em primeiro lugar, em decisões de comunicação mesmo, né? Como é que você se comunica com pessoas de um determinado target. Pode ter decisões em termos de interface. Se você está falando com gente que tem pouca experiência online, o teu compromisso com a usabilidade é muito mais profundo. Tá? Isso pode ter impactos no processo de compra também. Se novamente você está tentando fazer para novos usuários ou gente sem muita experiência, o processo de compra deve ser muito mais didático, muito mais intuitivo, muito mais, olha, segura na minha mão que eu ajudo você, do que se você estivesse falando com um cara que já é heavy user. Tá? Isso pode trazer decisões, inclusive, de algumas opções tecnológicas. Vamos imaginar que você está fazendo um site para vender passagens aéreas para altos executivos. Tá? Bom, esse cara talvez esteja acessando de um laptop. Se ele está acessando de um laptop, alguns recursos podem ficar meio comprometidos. Primeiro, porque nem sempre o display de um laptop é muito bom. Então, combos e drop-down menus podem ficar um pouco mais difíceis de operar se você tem aquele touchpad, se você tem aquele teclado ruim. E segundo, aí vem talvez um grande equívoco, assim, quem disse que quem compra a passagem para o auto-executivo é o auto-executivo? Pode ser, na verdade, a secretária do auto-executivo que pode estar acessando de um desktop. Né? Então, isso tem impacto em algumas decisões bastante severas. Bom, claro que quando a gente está falando de negócios, é muito claro o que é importante. Né? Em qualquer esquina, isso está escrito em letras garrafais, como você pode perceber por aí. Ok, mas dinheiro, como assim dinheiro? Uma coisa bastante importante. Uma vez definido o target, uma vez definido uma série de coisas, qual é o resultado que você realmente quer obter no final, certo? Caso o seu negócio seja especificamente vendas e o bottom line seja quantas pessoas compraram, ótimo, então a gente tem que ter condições de estar mensurando isso. Tá? Caso o seu negócio seja page views e volume de tráfego, ótimo, isso tem uma série de impactos.
caso o seu negócio seja geração de cadastro, banco de dados para fazer database marketing, isso também tem impactos completamente diferentes. A gente tem que definir e deixar isso muito claro inicialmente, porque isso pode impactar na arquitetura inteira de uma interface, na medida em que você deixa espaço para banners, não deixa, implica na modelagem de dados. Quer dizer, aí vem aquela decisão do provisório que vira definitivo. Ou você modela os seus dados de uma maneira decente logo no começo, ou dali a um tempo você vai ter um bando de dados, não um banco de dados. Você vai ter um monte de informação que você vai ter que jogar no lixo a hora que você quiser usar, né? E também, se o teu resultado final é realmente vendas, bottom line, que você tenha condições de mensurar a efetividade disso. Que a integração de todas as regras de negócio do seu negócio offline seja perfeita com a loja também. Quer dizer, são algumas decisões que depois, mais para frente, se você quiser alterar, a vida vai ficar muito dura. Eu falei em mensuração, né? Quer dizer, eu venho de marketing direto, de marketing de relacionamento, e mensurar para quem trabalha com marketing direto é quase uma mania, não é? Mas um processo aqui talvez não dê para ver, ficou um pouquinho ruinzinho, mas você pode esquematizar um processo de uma loja com uma série de passos. Quer dizer, você acessa a loja, você realmente entra na loja e não fecha o browser, você passeia pela loja, você se cadastra, você coloca coisas no carrinho, você compra e um belo dia você volta a comprar. Tá? Essas são etapas que não são só passos, mas que significam um processo de afunilamento mesmo. Se você pega o número de pessoas que entrou na sua loja até o número de pessoas que virou um consumidor fiel, você tem aqui uma porcentagem bastante baixa. E o segredo está, como é que eu aumento essa conversão do cara que acabou de entrar para o cara que é meu cliente fiel? E aí entra uma coisa que é fundamental estar definido no início, que é o que você vai medir e quando. O ideal é que você, na sua navegação da loja, no seu processo de compra, você consiga ter milestones, assim, momentos, marcos, que definam a passagem do usuário de um status para o outro. O primeiro status, que está aqui azulzinho, logo aqui em cima, que eu não sei se dá para ver, ele é um suspect. Se ele entrou na sua loja, sei lá por que ele entrou, você não sabe mesmo que ele entrou, não sei se foi um banner, se foi e-mail, ele é um suspect, você não sabe direito quem é ele. Tá? À medida em que ele navega mais pela loja, ele é um prospect. Porra, se ele não fechou o browser, se ele não foi embora, alguma possibilidade de negócio tem aí. Certo? Como é que a gente trata esse cara diferentemente de um suspect? Será que um suspect, lá inicialmente, vale a pena ter uma vitrinona para esse cara? E por quando o cara começa a navegar, será que a gente mostra mais produtos, mais preços? O que a gente faz? Decisões fundamentais. Ok, aí está aqui Hot Prospects, não sei se dá para vocês lerem, mas é um momento que, por exemplo, o cara se cadastrou. Se o cara chegou a se cadastrar, nós temos que ter um tratamento diferenciado para isso. Né? Se de se cadastrar e colocar no carrinho e finalizou uma compra, ele é um customer nosso, pronto, a gente está conseguindo dar um tratamento diferenciado para ele ou não? E sobretudo, a gente está conseguindo mensurar. Tá? De novo, cada passo desses representa uma perda de número de pessoas. Ou você consegue mensurar cada perda, ou vai ser muito difícil administrar essa loja. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar que você mensure perfeitamente quantas pessoas colocam alguma coisa no carrinho e quantas finalmente compram alguma coisa. Se você percebe que tem muita gente abandonando o carrinho, você pode fazer alguma coisa a respeito. Por exemplo, tentar entender por quê. Pode ser que o preço do frete impacte muito. Pode ser que a pessoa não sinta segurança quanto à possibilidade de troca. Pode ser que a pessoa não tenha entendido. Pode ser que a pessoa queira voltar mais tarde, certo? E aí você pode fazer ações de melhoria de usabilidade, melhoria de oferta, descontos, ou seja, mensurar é fundamental para você ter algum tipo de inteligência. A última etapa, que é o cara aqui embaixo, verdinho, o Loyal Customer, que é o cara que está comprando repetidas vezes, assim, ou você consegue identificar esse cara na sua base, ou você está frito, porque se eu sou todo mundo aqui compra na Amazon, sabe como a Amazon paparica a gente. Né? Por que ela paparica? Porque ela consegue me identificar como Loyal Customer. Então eu tenho um tratamento diferenciado. Quando eu entro na Amazon, eles já me chamam pelo nome. É o mínimo que você espera hoje em dia.
Bom, se antes já estava difícil ler, agora então o bicho pegou. Mas tem umas letrinhas miúdas aqui, né? Mas eu quero dizer basicamente o seguinte, o que impacta em cada mudança dessas de estado? Quando é que um cara... O que impacta no teu número de suspects? Em princípio é o que eu chamo de qualidade do lead, né? Qualidade da ação. Vamos por partes, qualidade da ação. Se você fez uma boa ação de marketing, de propaganda, isso vai gerar um grande número de pessoas. Certo? Agora vem o seguinte, se o cara passa de suspects para prospects, essa passagem vem da qualidade, se você trouxe as pessoas certas. Se você botar um banner com a Luana Piovani, vem um monte de gente, mas não necessariamente gente que de repente está querendo comprar estetoscópio, por exemplo. A não ser que queira brincar de médico, mas essa é outra questão. Mas a qualidade do lead vem também o quanto você segmentou sua comunicação, se o seu plano de mídia era correto, se a sua comunicação foi correta, tal. O que impacta na transformação de um prospect em hot prospect pode ter muito a ver com a experiência de shopping. Se a sua loja está bem construída, se a experiência é agradável, é muito provável que o cara se interesse pelos produtos. Daí até ele comprar, tem uma série de fatores, que vão desde a política de preços, de ofertas, de frete, o diabo a quatro, mas tem necessariamente a ver com a experiência de compra mesmo. Tá? E daí, até ele se tornar um loyal customer, também tem a ver com uma série de questões comerciais, mas tem sobretudo a ver com como que você gerencia esse cara. Se você tem um mínimo de condições de fazer um pouquinho de CRM em cima desse rapaz. X, será que nessa foto pequenininha vocês vão perceber que essa placa está toda furada? Não sei se é tiro, não sei o que é isso, mas que essa placa está, assim, pelo menos metaforicamente baleada, ela está. Eu usei essa metáfora de dar trabalhada por causa de uma coisa que eu chamo os tiros no pé, né? A partir você já está numa etapa do projeto em que você já definiu uma série de coisas. Você definiu a tua modelagem de dados, como vai ser teu processo de compra, como você está segmentando o seu público, você já tem uma série de noções de como esse projeto vai escalonar, tal. Aí vem a hora de realmente fazer compromissos. Compromisso significa escolher o parceiro adequado, assinar os benditos contratos, investir em equipamento, investir na estrutura toda, e aí podem vir os grandes tiros no pé. Na medida em que você pode fazer opções que talvez mais para frente você tenha dificuldade até em identificar a desgraça que foi. Tem alguns casos clássicos, algumas economias porcas, por exemplo, uma economia porca clássica é com hardware. Quer dizer, você fala, não, vamos começar pequeno, fazer um servidorzinho só, uma coisa mais modesta, tanto de banda. E aí existem algumas anedotas clássicas de sites de e-commerce que, por mais que os caras investissem em propaganda, e propaganda pesada, ele vendia a mesma coisa. Descobriram, na verdade, que o servidor não aguentava. O servidor, cada vez que vinha uma campanha zona, o servidor da loja deitava. Um outro caso interessantíssimo foi uma loja que eu também não posso mencionar os nomes, mas eu estava vendo o gráfico de vendas da loja, o gráfico dava um salto numa época que era completamente não sazonal. Eu falei, mas por que deu esse salto aqui? Não, porque a gente resolveu dobrar a banda. Ou seja, eles estavam vendendo pouco porque a banda não aguentava. Então, existem algumas o que parecem economias sensatas, mas que na verdade pode ser um grande tiro no pé. A escolha de parceiros também é fundamental. Alguns parceiros, um projeto de e-commerce é um projeto a médio e longo prazo. Quer dizer, ou você escolhe um parceiro que vai ter a mesma longevidade, ou é capaz de você ficar na mão. Quando de repente o seu fornecedor de uma solução de saque, de suporte a cliente, o cara, sei lá, fecha as portas no meio do caminho. Quem vai te dar suporte? Olha, eu achei que eu nunca fosse conseguir tirar uma foto razoável desse prédio, que é horroroso, na Paulista, mas acho que nesse momento, como ele está funcionando como espelho, até que a coisa fica aceitável. Eu usei, na verdade, essa foto idílica, pelo menos para quem mora aqui em Sampa, para traduzir o que eu coloco como easy like Sunday morning, quer dizer, que tem a ver com a experiência de compra. O que a gente tem que garantir no final é uma coisa um pouquinho impalpável, não quer dizer nem tão impalpável assim, porque no fim quer dizer dinheiro, que é a bendita experiência de compra. O que isso quer dizer?
Quer dizer, quando alguém vai comprar na nossa loja, que fatores que definem a experiência de compra? Na verdade, alguns deles não são muito habituais para um varejista normal. E alguns não são habituais para um tecnólogo normal. Para um tecnólogo, as questões todas de frete, o preço, se eu consigo ver a roupa de perto, se eu consigo ver um detalhe do não sei do que, ou se eu consigo ver se tal produto é compatível com o Windows XP, quer dizer, isso para um tecnólogo às vezes passa meio batido, mas para o cara do varejo, ele sabe que isso é fundamental. E para um cara de varejo, a questões como usabilidade, tempo de download, compatibilidade com blá, 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 isso também pode parecer grego, mas isso pode ser absolutamente definitivo, certo? Ou a experiência de compra, ela é assim, tem uma palavra em inglês que eu acho linda, que chama seamless, que quer dizer sem vinco, sem dobra, sem costura, sem nada, que não sei se tem um equivalente em português, ou ela é assim fluida, ou então o resultado final pode ser comprometido. E por fluida tem alguns fatores que têm um impacto curioso. Por exemplo, a velocidade que uma página demora para carregar, o tempo que um formulário demora para ser processado, o número de passos num processo de cadastro, né? Essas questões todas são absolutamente chave e podem ser os nossos inimigos ocultos ou os nossos grandes aliados na hora de concorrer com outras lojas online. Essa imagem, eu adoro caminhar pela Paulista e andar em cima dessas grades que tem, eu não sei o que tem embaixo, são uns buracos imensos. Uma vez eu fiquei me perguntando, puxa, e se meu celular caísse aqui dentro? Com quem que eu tinha que falar? Reclamo para quem? Para o bispo? Né? Eu nunca soube. Bom, então aqui isso já é um estágio bastante adiantado do projeto, em que a gente pode deixar algumas coisas de lado e causar o que eu chamo de triângulo das Bermudas. Aquele meu e-mail vai parar onde? Quando eu mando uma mensagem, ela vai cair em que caixa postal? Quando eu quero falar com alguém, que alguém é esse? Quem vai ser responsável pelo fluxo de reclamações? Quem vai receber os pedidos de troca? Isso é muito fácil você colocar em HTML, você coloca um link, um mail to qualquer coisa, um form apontando para não sei quem, mas na prática vai ter gente gerenciando esse fluxo do lado do cliente. A gente não pode esquecer que uma loja online gera um fluxo de contato que o cliente pode não estar preparado. Quer dizer, um cliente pode não estar acostumado a se preocupar se a sua loja às 3 da manhã caiu, ou se o servidor às 5 da manhã deitou, ou se o e-mail extraviou. Então, ou a gente deixa isso muito definido, e de novo, aquela experiência de marketing direto é fundamental, que é pensar em fluxo de contato, ou a gente define quem responde por qual ponto do fluxo, ou então a gente vai ter aí buracos negros onde as coisas vão parar. Essa foto tem uma história curiosa. Ela está sendo usada, é uma foto minha que está sendo usada como um rótulo de uma bebida, que você chama, acho que Max Soda. Então, se um dia na noite vocês virem essa foto, quer dizer, se vocês tiverem condições de reconhecer a foto, inclusive, ela é minha, tá? E eu escolhi por uma razão simples, que é assim, a gente tocou num ponto que tem a ver com a operação da loja, que é o olhe quem está falando. Na verdade, uma loja online, assim como qualquer coisa online, ela gera um fluxo bastante rico de informações. E esse fluxo não são só os e-mails das pessoas, não são só as reclamações. O fluxo quer dizer também os logs dos servidores. O fluxo quer dizer a performance dos banners. Pode ser também as informações do carrinho de compra. Ou a gente presta uma extrema atenção a esses aspectos todos, ou a gente pode estar perdendo grandes oportunidades, ou tendo hemorragias que são invisíveis, né? Eu trabalhei com uma figura absolutamente genial, que era o Cláudio Laniado, que tinha um site de e-commerce, e o cara tinha um tino comercial fantástico, e ele tinha uma atenção desde quais são os itens mais clicados, quais são as páginas mais visitadas, tal, e isso resultou, essa preocupação, num aprimoramento constante do site, um aprimoramento da interface, um aprimoramento da comunicação com o cliente. Quando eu conheci a loja que ele tinha online, que era a microsite, ela já estava no estágio bastante adiantado, em que você tinha um call center, você tinha uma série de preocupações que nasceram justamente da atenção aos resultados do site. Opa, quem disse que aquele prédio ali não tinha uma outra foto razoável? De novo, porque ele não aparece. Aqui à direita, aquele mesmo prédio lá do céu azul.
Bom, como vocês podem ter notado, além de eu começar cada estágio com bom sempre, é um vício de linguagem, eu estou tocando em muitas questões que não são as clássicas de software e de hardware, mas que tem a ver com peopleware. Quer dizer, como é que a gente lida com pessoas do lado do cliente, que afinal tem mil aspectos políticos, pessoais, vaidades, etc. e tal, do ponto de vista do fornecedor, que é gerenciamento de pessoas, também com gerenciamento de conflitos, mas sobretudo do nosso usuário. Quer dizer, como é que a gente aprende com esse usuário? Saber lidar com pessoas, ou ter sensibilidade para isso, é uma coisa que normalmente ninguém ensina numa faculdade de tecnologia e ninguém ensina numa faculdade de, sei lá, de varejo, de negócios. Se você pega hoje um desenvolvedor para web, ele é bastante diferente do cara de IT de 10, 15 anos atrás, que não precisava falar com ninguém, ele ficava lá sozinho desenvolvendo código, você passava pizza por debaixo da porta. Quer dizer, hoje o seu tecnólogo, o seu criador de banners, ele tem que ter a desenvoltura de poder sentar numa mesa de reunião com o cliente, de poder elaborar um briefing, de poder questionar um briefing. O seu cliente vai ter que desenvolver a capacidade de se comunicar diretamente com os usuários. Quer dizer, existe toda um aprendizado de gente que isso não é muito comentado, não existe nenhuma ferramenta milionária que a Oracle, ou sei lá quem for, SAP, não, isso é gente. E falando em gente, tem uma frase do Milor que eu acho maravilhosa, que é essa daí. Depois que a tecnologia inventou o telefone, telégrafo, televisão, todos os meios de comunicação a longa distância, é que se descobriu que o problema da comunicação era o de perto. Eu acho isso absolutamente genial. Aliás, Milor é sempre uma excelente leitura. Eu mencionei rapidamente no texto o site da Macrosite, que era o site do Cláudio Laniado. Eu tenho aqui acho que uma fotinho de tela só para ilustrar algumas coisas que são interessantes. Esse site, infelizmente, ele foi no redemoinho aí das.com e hoje ele não existe mais. É pena. Bom, está aqui a home, a interface original da Macrosite, sem questionar questões de criação ou visuais, seja lá o que for. Eu só queria indicar que algumas coisas nele são de uma sensibilidade fantástica. Em primeiro lugar, o Cláudio percebeu que uma das páginas mais procuradas do site, a campeã de procuras, era justamente a página de procura, a página de busca. Por quê? Foi aí que ele percebeu que quando alguém procura, quando alguém entra numa loja, ele pode estar dentro de 4 cenários possíveis, pelo menos 4. Primeiro, ele sabe exatamente o que ele quer. Então, ao invés de ficar navegando, ele vai digitar lá no negócio de busca, eu quero um Sony Clier 610. Tá? Esse é o cara que sabe o que quer. Tá? Só que ele é uma fração disso. Para isso tem um campo de busca lá em cima numa posição privilegiada. Por outro lado, tem o cara que ele quer uma impressora, mas ele não sabe qual. Para isso você tem um menu à esquerda de categorias. Esse é um cenário bastante frequente. Eu preciso de um monitor novo. Tá? Um outro cenário é o cara que está afim de ofertas. Ele dá uma olhada para ver o que está com preço vantajoso. Então você tem aí no miolo uma área de ofertas que é randômico e que tem as ofertas da semana. Tá? Assim como existem os malucos também, que eu talvez me inclua entre eles, inclusive, que são os caras que querem saber quais são os mais novos lançamentos. Pronto, estão ali uma área de lançamentos. Então essa interface já contempla de uma maneira super boa, contempla até os caras que estão atrás de uma marca específica. Tá? Eu acho que em termos de arquitetura ela está muito bem resolvida. Uma outra coisa interessante, lá em cima tem a URL do site sempre. Por quê? Ele percebeu que volta e meia o site aparecia no jornal. Então se a URL tivesse na própria... Isso era um bom reforço de marca. Abaixo da URL tem um 0800. Por quê? Ele percebeu que numa loja de e-commerce que não tem que não tem um market, que ela não é muito conhecida do ponto de vista de marca, como é que você convence o seu usuário de que ela é uma loja confiável? Um telefone pode ser uma boa opção. O cara fala, pô, deixa eu ligar para ver se esses caras existem. E na verdade o call center tinha um outro lado fundamental, que muitas vezes no processo de compra, o usuário entrava em pânico e aí ele ligava para o 0800 para ter algum tipo de orientação.
Tem alguns aspectos aqui interessantes, como indique para um amigo que era bastante empregado, indique uma oferta para um amigo, tinha programa de afiliados, programa de milhagem, isso tudo como testemunha do que eu falei do super tino comercial e da atenção aos detalhes que o Cláudio tinha. Bom, chega a hora aqui de agradecer, né, a algumas pessoas. Agradeço aqui ao Wanderman, que foi a agência onde eu trabalhei em 2 momentos, num total de 1 ano e tralalá, e que foi uma grande escola para mim em termos de marketing de relacionamento, em termos de database marketing e também em termos de conceituais, uma grande escola. A e-agency, onde está o Eduardo Bicudo, que também foi uma experiência bárbara de como você conseguir integrar a criação com tecnologia, a parte offline com a parte online, foi uma grande experiência. Cláudio Laniado, que é o dono da Microsite, e a agência Clique também, cujos cases, como a CIA, por exemplo, eu mencionei rapidamente. Bom, e aqui está minha ficha, pelo menos minha ficha atual. Eu estou hoje com o belo nome de Business Specialist no Banco Real, ABN AMRO. Na verdade, eu sou responsável por uma área de comunidades da presença online do Banco Real, mais especificamente a comunidade de universitários. Tá? Se vocês quiserem dar uma olhada, a URL está aí, bancoreal.com.br/universitários, aquele é meu e-mail corporativo. E embaixo você tem a URL da usina, que é um espaço que eu criei e estou mantendo para que pessoas do nosso métier troquem experiências e que de repente a gente descubra outras pedras que podem estar no nosso caminho. Aliás, se você lembrar de alguma pedra que eu esqueci de citar aqui, por favor, divida com a gente. Tá? É isso aí.